Para você que está chegando agora, estamos recebendo aqui o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Sebastião, que vai conversar conosco sobre os investimentos do Tribunal de Justiça e as ações do TJ no Estado do Piauí. Desembargador, presidente, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Tá, boa tarde, João. Bom, presidente, primeiro vamos falar sobre vários assuntos, mas quero começar a respeito das obras que estão sendo feitas da nova sede do Tribunal de Justiça na Avenida Padre Humberto Pietro Grande. Essas obras já estão com previsão de conclusão para quando? Sim, nós estabelecemos um plano de obras, né? O Tribunal de Justiça, eu assumi o tribunal em janeiro, então nós estabelecemos um plano de obras. Primeiro, dar andamento àquelas obras que estavam em construção. E a prioridade é a nova sede do Tribunal de Justiça, né? A previsão de entrega é para junho de 2020, nós pretendemos inaugurar em julho ou agosto do próximo ano. É um investimento bastante significativo, certo, Joel, para aqui, para Teresina, para o estado do Piauí. São mais de 50 milhões de obra física, mais os equipamentos de informática, móveis, será em torno de 56 milhões de reais. Então, vamos entregar à população do Piauí um novo Tribunal de Justiça, moderno, amplo, com instalações físicas apropriadas para receber o processo judicial eletrônico. Nós pretendemos mudar para o tribunal, com um processo sem papel. Quer dizer, um tribunal totalmente digital. Esperamos no próximo ano, para 2020. Como é que deve ser, então, a utilização do atual espaço, né, do Tribunal de Justiça? Bom, por enquanto, assim, vamos inaugurar ali a primeira etapa. Por enquanto, nós temos ainda a Corregedoria da Justiça, ficará na atual sede? Na atual sede, lá do Tribunal. Temos também as 4 varas da Fazenda Pública, que é um prédio alugado em frente ao tribunal, virão para o Tribunal de Justiça. E temos também as turmas recursais, que é importante. Os juizados especiais no estado do Piauí desempenham um papel muito importante, né? E temos espalhado vários juizados e tem as turmas recursais, que é um tribunal de apelação daqueles recursos do juizado especial. Por exemplo, que aquela turma de 3 desembargadores, isso, exatamente, vai continuar no atual Tribunal de Justiça? Continua, por enquanto, no atual Tribunal de Justiça. Tá, então, e o plenário vai já para o prédio novo? Já, o novo plenário já foi feito para 23 desembargadores, o novo plenário, moderno. Vamos inaugurar o tribunal com toda a parte de informatização. O avanço que nós estamos dando no Tribunal de Justiça atualmente é no processo judicial eletrônico. Certo. Outra novidade importante, Joel, é que na área de execução penal, nós já estamos 100% digital, é agora. Então, todos os processos, todas aquelas pessoas presas que respondem ao processo, era prisão ou em liberdade condicional, né, ou prisão aberta, elas já estão no processo totalmente eletrônico. Aqui em Teresina, nós temos uma vara específica, que é a segunda vara, né, criminal, que é o Dr. Vidal de Freitas. Antigamente era um processo físico, porque o sistema de prisão no Brasil, pela lei de execução penal, o preso que é acima de 8 anos, ele começa inicialmente a cumprir a pena em regime fechado. Mas ele tem direito, à medida que ele vai cumprindo a parte da pena, se ele tiver bom comportamento, ele vai progredindo de regime, do regime fechado para o regime semiaberto. Isso era muito ruim para os presos quando era processo físico, não localizava o processo. Hoje não. O juiz, o promotor, o defensor público abre o processo pelo número do preso, daquele processo, vê a situação dele exata. E mais, sabe o dia que ele vai progredir do regime da pena. E isso até atenua as rebeliões, porque um dos motivos da rebelião em todo o Brasil, o principal motivo, era de que a pessoa encarcerada não sabia o dia que ia mudar de regime, por exemplo. Então aquilo gerava nele revolta, insatisfação e a consequente rebelião. Agora, como é que vocês estão trabalhando a ideia, ou as novas ideias, como, por exemplo, a cultura do não encarceramento? O Estado está investindo aí em um presídio que vai abrir mais 600 vagas no sistema prisional, mas cada vez mais a Justiça tem pensado maneiras de evitar a prisão nos crimes menores. Isso tem sido comum nas decisões aqui no estado do Piauí também? Sim. Para você ter uma ideia, o sistema penitenciário piauiense, nós temos mais de 5 mil pessoas presas, fora aqueles mandados que não foram cumpridos ainda. Imagine se foram cumpridos o restante dos mandados. Então, nós temos mais de 5 mil pessoas presas, quando a capacidade do sistema penitenciário do Piauí me parece 2.600 pessoas, quase a metade. Então, nós temos com uma superlotação carcerária. E a prisão por si só não resolve. As audiências de custódias amenizaram um pouco a situação. A audiência de custódia decorreu de um pacto internacional, é um tratado internacional de que o Brasil é signatário, é o Pacto de São José da Costa Rica, em que, nesse pacto, todos os países que assinaram se comprometem. Toda pessoa presa
tem o direito fundamental de se apresentar à autoridade judiciária, se apresentar ao juiz. Porque antigamente o delegado fazia o flagrante, o preso ficava na delegacia superlotada e apenas o auto de flagrante para o juiz ou promotor ver a formalidade daquele auto. Agora não, o juiz vai pessoalmente e verifica se aquela pessoa cometeu o pequeno delito, se foi a primeira vez. Então, ali na audiência de custódia, se ele for usuário de droga, por exemplo, nós temos um programa interessante. Em vez de mandar para a penitenciária, na audiência de custódia, nós temos um serviço multidisciplinar, psicólogo, ele pode ser encaminhado, por exemplo, a uma comunidade terapêutica, que é comum, ou a Fazenda da Paz, ou a Casa do Oleiro. Então, ele já sai da audiência de custódia, quando o caso não é grave, evidentemente que foi um assalto de banco, o juiz vai decretar prisão preventiva. Mas aqueles roubos de pequenos celulares, pequenos roubos, se a pessoa é usuária de droga, e se ele quiser voluntariamente, o juiz encaminha para uma dessa comunidade, para um tratamento. Muitas pessoas imaginam que a audiência de custódia veio para facilitar a vida de presos ou de criminosos. Como é que faz para mudar essa percepção da população? Nós temos que ter a consciência de que a pessoa presa, a finalidade da pena é reeducar a pessoa. Se alguém cometeu um delito, nós estudamos direito penal, a finalidade da pena é de que ele se reeduque, ele volta à sociedade para se reintegrar. Não é aquele pensamento, aquela ideia de punição. Você cometeu um roubo, você vai pagar na cadeia, vai sofrer. Não é o sofrimento. A finalidade da pena é reeducar. Infelizmente, na prática, nós sabemos que isso não está acontecendo. Porque as prisões superlotadas, com assaltantes de bancos, grandes traficantes, terminam influenciando aquelas pessoas que cometeram pequenos roubos. Hoje só está na penitenciária pessoas que ou traficantes de droga, ou pessoas roubam ou assaltantes de banco. Porque os furtos, pequeno crime, já vai para o juizado especial, ele usa a tornozeleira eletrônica. E mais, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica é uma medida cautelar, ou seja, diversa da prisão. Em vez do juiz mandar, você cometeu o primeiro crime, roubo, enquanto o juiz vai julgar o seu processo, ele fica monitorado eletronicamente. Muitas coisas acabam caindo na conta do judiciário. Um deles, a progressão de regime. Muitas pessoas veem na justiça entre aspas, um vilão dessa questão da soltura de presos antes do cumprimento daquele regime fechado que ela foi condenada, 24 anos, progressão de 1/3 e tudo mais. Isso é um assunto que incomoda o judiciário até que ponto? E até que ponto o judiciário pode trabalhar no sentido de mudar isso, se é que é possível mudar, tendo em vista que isso não vai prejudicar a ideia de ressocialização, que também é possível. Né? Certo. A ideia, primeiro, de que o judiciário, o juiz não faz as leis. Então, a lei de execução penal, o Código Penal, o Código de Processo Penal, foram elaborados pelos deputados e senadores. É preciso que a população inteira de que o juiz cumpre a lei. Se houver necessidade de alguma modificação, e já está tramitando, tem algumas ideias, tem que falar com o seu deputado, com o seu senador, para modificar a lei. Porque o juiz de direito, o poder judiciário, ele é um poder contra-majoritário. Na realidade, o poder judiciário existe, não era para não é para dar boas decisões que agradem a população, é para cumprir a lei e, acima de tudo, Joel, a finalidade do poder judiciário é assegurar a supremacia da Constituição. Embora uma decisão que não seja muito boa do agrado da população, mas o judiciário, o juiz tem um compromisso com a legislação. Se houver necessidade que mude a lei, parece que o Poder Judiciário pode aplicar as novas leis que a população entende mais benéficas. É legítimo que o juiz faça uma espécie de ativismo nesse sentido, através de suas associações, pedir mudança de lei, ou o correto e o recomendável é que ele seja mais passivo nesse sentido? Nós temos duas correntes. Nós temos as correntes dos juízes mais conservadores e a corrente do juiz, por exemplo, juiz para a democracia, que isso é muito no Rio Grande do Sul, de que o judiciário deve avançar, sobretudo na aplicação dos princípios constitucionais. Porque nós temos a Constituição, ela é feita de regras e princípios. E o judiciário entende que deve avançar no sentido de que, como a sociedade muda, os juízes entendem de que, aqueles que defendem o ativismo, que o judiciário também deve avançar naquelas decisões que garantam os direitos sociais das pessoas. Doutor Sebastião, vamos começar a falar aqui a respeito da estrutura do judiciário e dos novos investimentos também. Em relação a pessoal, concursos públicos, o Tribunal de Justiça tem metas a atingir em relação a convocar novos concursados? Certo. Nós já nomeamos este ano 15 novos servidores, incluindo um médico psiquiatra e um psicólogo. Né? No próximo ano, como o concurso vai ter validade até julho, nós vamos nomear, talvez no final de julho, depois do dia 20 de julho, vamos nomear mais 11 ou 12 servidores. E, naturalmente, vamos verificar aqueles cargos vagos decorrentes de aposentadorias. Como o concurso vai, como eu disse,
tem validade até julho, nós vamos preencher até lá. Mas é importante a gente explicar para a população de que, com o processo judicial eletrônico, futuramente, talvez não vamos precisar de tantos servidores assim, nem tantos juízes. Porque o cálculo do CNJ, para calcular a média da produtividade, ele leva em consideração a quantidade de juízes, a quantidade de servidores e a quantidade de processos efetivamente julgados. Entendi. A propósito disso, bom, aqui vou aproveitar e fazer logo aqui a pergunta da telespectadora, ela não se identificou, mas diz assim, gostaria de saber sobre a possibilidade de convocação de analista judiciário, especialidade psicólogo. Existe essa possibilidade? Foi nomeado recentemente um psicólogo. Nós nomeamos recentemente um psicólogo. Nós vamos verificar se ainda tem vaga, né, oferecida pelo edital, porque o edital fixou claramente a quantidade de cargos. Inicialmente nós vamos nomear aqueles cargos previstos no edital. Se no edital previa 4 psicólogos e já foram nomeados os 4, de início não. Naturalmente, se eu verificar, por exemplo, que 2 psicólogos se aposentaram, poderá ser reposto até o mês de julho, por reposição. Tá. Uma pergunta aqui do José Carlos, ele pede que o senhor comente a situação das tornozeleiras eletrônicas, que, segundo ele, tem prejudicado um pouco mais a população. Esse tipo de recurso tem sido muito usado pela Justiça, doutor? Sim, bastante usado. Já a tornozeleira eletrônica é uma ferramenta tecnológica, né, para o estado do Piauí, para o Brasil, menos custo. Porque você sabe, uma pessoa que está na penitenciária, vamos admitir a hipótese de que uma pessoa, o juiz decreta a prisão preventiva, vai para a penitenciária. Aquele processo, para ser julgado efetivamente, dura no mínimo 2 anos. Porque o processo penal, como todo processo, a Constituição e a lei assegura ao acusado a ampla defesa. Então, é o direito do preso, primeiro, negar o fato, arrolar a testemunha, e isso demora. O processo, para ser julgado, efetivamente demora. E vamos imaginar que uma pessoa passa 3 anos, 2 anos preso e, no final, pode ser absolvido. Claro. Então, se ele tivesse usado a tornozeleira eletrônica, para aquela pessoa que está presa, é importante. O uso da tornozeleira eletrônica era para quê? Para evitar, primeiro, a superpopulação carcerária. É uma realidade. Nós não podemos botar mais gente quando as penitenciárias estão totalmente cheias, né? Então, é uma medida também de humanidade também. Você colocar na cadeia alguém que roubou um celular. É crime, nós temos que combater esse crime. Roubou um celular, passar na penitenciária 2 anos e no final ser absolvido, ou então ser condenado, por exemplo, no regime aberto ou semiaberto. Tá. Do trabalho de ressocialização também teria um papel muito importante esse, né? Exato. De manter contato de volta com a sociedade, mas a população anda um pouco assustada com esse recurso. Bom, vou fazer aqui uma questão que é do Antônio Carlos e já quero entrar num outro assunto que é a importância da conciliação. O Antônio Carlos da Pissarra está dizendo assim, por que a justiça às vezes demora demais, principalmente quando é a favor do cidadão? Pergunto para o senhor, até que ponto a quantidade de processos atrapalha a justiça dessa tarefa e como a conciliação pode ajudar a resolver isso? Certo. Primeiro, a respeito do cidadão. Hoje, a Defensoria Pública desempenha um papel muito importante em todo o Brasil. Para você ter ideia, 75% dos processos criminais são feitos, os réus são deferidos pelos defensores públicos. É um trabalho importante, tanto na vara de família, quanto no processo penal. Então, a Defensoria Pública presta um bom serviço ao cidadão, gratuitamente, são seus defensores capacitados e treinados. É um trabalho importante, nós temos que destacar o trabalho da Defensoria, sobretudo para as pessoas que não podem pagar advogado. Mas o que nós devemos destacar é importante, que eu sempre digo, é importante o processo judicial eletrônico, é importante as obras de estruturas físicas, mas, acima de tudo, nós temos que ter essa consciência de que o judiciário não vai atender jamais a demanda da população. É crescente a cada dia. A nova Constituição assegurou vários direitos sociais e direitos individuais. E mais, somente através da conciliação, da mediação, é que nós podemos resolver 2 coisas. Primeiro, quando o juiz faz uma conciliação, por exemplo, na vara de família, o juiz põe fim a um processo e restabelece a paz e a harmonia entre aquelas partes. Porque pelo método tradicional, Joyce, o juiz julga o processo e uma parte é perdedora ou outra ganhadora. Tem recurso, ele continua a insatisfação. Imagina os 2 vizinhos brigando assim, vão viver eternamente lá no mesmo bairro, na mesma rua, e se fosse a conciliação, o juiz
chamava as partes, fazia a conciliação. Promoveria um entendimento e uma harmonia. Uma harmonia. Então, nós temos que, essa que é a finalidade, são os métodos adequados de solução de conflitos, a política nacional do CNJ. E mais, não só o judiciário cabe esse papel de conciliar. Nós temos hoje uma lei que determina a mediação e a arbitragem, que pode ser, inclusive, na iniciativa privada. A Fiesp, em São Paulo, a que poderá criar câmaras de mediação e arbitragem. Os grandes empresários, em vez de procurar o judiciário, procuram ter uma lei que regulamenta, não é obrigado exclusivamente ao judiciário. Alguns casos necessitam da homologação apenas do judiciário. Porque nós temos que incentivar sempre a cultura da paz, a cultura do diálogo, a cultura da fraternidade. Porque somente através da conciliação, como eu digo, você resolve duas coisas. Julga um processo, põe fim a um processo e restabelece a paz, a harmonia entre as partes. Advogados, tem que papel nessa tarefa da conciliação? Por exemplo, no Japão, eu sou dos países asiáticos, desde a Faculdade de Direito, os bacharéis são orientados, têm a disciplina que incentiva a conciliação. São métodos, inclusive métodos científicos, né? Nós temos aqui em Teresina mediadores que são treinados pela Escola Judiciária, que eles têm técnica de mediação, inclusive a própria cor da parede onde ele funciona vai influenciar nessa decisão favorável. E lá é interessante de que, lá no Japão, nos países asiáticos, o judiciário resolve pequenas causas. Os próprios advogados, eles são pagos pelas partes para tentar conciliar. Então, o advogado vai no centro de conciliação do Japão, cada advogado, e tenta conciliar. Só em extrema necessidade é que procura a justiça. Porque os advogados, eles costumam ter mais a confiança do seu contratante, né? E nessa medida, seria pertinente que eles participassem, né, dessa conscientização, ao invés de tentar estimular a protelação, estimular a conciliação, talvez fosse muito mais... Agora mesmo, por exemplo, com a relação a... O novo Código de Processo Civil criou o Centro Judiciário de Conciliação e Cidadania. Esse centro não é obrigado a advogado, inclusive pré-processual. Se você tem algum problema, você pode procurar um centro de conciliação, independentemente de advogado, e tentar uma conciliação pré-processual. O que é isso? Antes de você entrar na justiça com o processo, você pode obter uma solução para aquele caso concreto. Tá bom. Doutor, nesse sentido, há investimentos de centro de conciliação aqui previstos? É uma determinação como eu disse, do novo Código de Processo Civil e do centro e do CNJ. Nós já tem instalado no Piauí 9 centros de conciliação aqui na capital e mais 8 no interior. Inclusive, vamos inaugurar em dezembro um grande centro de conciliação na cidade de Picos. Vai ter o fórum, estão construindo, e mais um centro só de conciliação para atender a demanda, não só daqueles processos judiciais, mas aquelas pessoas que querem nem procurar o judiciário, eles podem procurar o centro de conciliação. Para já começar a esse diálogo. Quais são os outros investimentos que estão previstos para o estado do Piauí? Bom, primeiro, o maior investimento nosso é a nova sede do Tribunal de Justiça. E nós vamos construir ainda, vamos inaugurar o Fórum de Esperantina, né? Inauguramos recentemente um grande fórum de Piripiri e vamos inaugurar em Picos, talvez dezembro, janeiro do próximo ano, vai ser o maior fórum da região Centro-Sul, porque a cidade de Picos é um polo ali, a cidade abrange vários municípios, né? É uma cidade que tem 4 varas e mais juizado especial. Então, será o maior fórum, maior investimento do tribunal no interior do estado, será na região de Picos. Tem um grande também em Parnaíba, que foi inaugurado ainda na gestão do desembargador Erivan. Então, nós pretendemos dar para aquela região de Picos, no próximo ano, janeiro, fevereiro, o maior fórum da região centro-sul do Piauí. O senhor talvez esteja administrando o Tribunal de Justiça do Piauí numa das fases mais difíceis do que diz respeito ao orçamento, né, de recursos públicos, talvez dentro de uma das maiores crises aí que o Brasil viveu nos últimos anos. Qual é a orientação no Tribunal de Justiça no tocante à otimização, economia e até de procura de aumento orçamentário para o ano de 2020? Como eu disse, o Poder Judiciário é um poder prestador de serviço, ele gasta mais de 90% do seu orçamento em pagamento de pessoal, porque é um poder que presta serviços. Para você ter a ideia, nós temos um plano de cargo e salário dos servidores. Esse plano de cargo e servidores, cada servidor tem direito, pelo plano de cargo e salário, a aumentar a promoção vertical ou horizontal. Diante da crise do ano passado, por exemplo, o governador encaminhou para a Assembleia um aumento linear para todos os poderes. Nós tentamos argumentar com o governador, com os deputados, de que o Poder Judiciário ele atua desde Luiz Correia até o sul do Piauí. Então, tem uma grande capilaridade. Nós temos prédios de fora, temos servidores em todo o estado do Piauí. Então, mesmo que não dê aumento ao servidor, só o plano de cargo e salário já assegura a cada servidor um aumento percentual.
tentamos sensibilizar o governador. Diante da crise, nós temos também que compreender, nos deu uma suplementação orçamentária para poder pagar a folha, né? Então, nós estamos fechando 2019, já pagamos a metade do 13º salário e já estamos com recurso assegurado dentro do nosso planejamento orçamentário e financeiro. Já estamos, até dezembro, vamos pagar, até o dia 10 de dezembro, vamos pagar a segunda parcela do 13º salário. Mas dentro do limite. Então, para o próximo ano, vai ser novas negociações, vamos conversar novamente com o governador e tentar sensibilizá-los. Inclusive, para nomear mais servidores, o governador tem que sinalizar com o melhor aumento do judiciário. Porque o nosso orçamento, saiu recentemente, é o segundo menor do país. O Tribunal de Justiça é um dos menores tribunais de justiça do país. Em termos de orçamento. Então, o menor custo é o nosso... só perde, parece que na Paraíba, atualmente, que está uma crise financeira muito grande. Então, o nosso orçamento, estados menores têm um orçamento melhor do que o estado do Piauí. Você acredita que isso pode ser resolvido para 2020? Sim. Nós temos esperança que, acho que o governador do estado, com esses novos empréstimos, né, vai regularizar a questão, por exemplo, dos precatórios, né, que é outra rubrica, não é nem do Odesp e nem do Fundo para Investimento. Nós temos dentro do tribunal, o tribunal apenas é que vai, o estado do Piauí e os municípios são os devedores e os credores são servidores públicos ou empresas que eventualmente ganharam ações na justiça. Então, o governo está repassando mais de quase 10 milhões por mês só em pagamento de precatório. Isso não entra no orçamento, é uma previsão, está na Constituição, para pagamento daquelas ações, daquelas decisões judiciais transitadas em julgado. O desembargador Ivan, antes de sair da presidência, ele reorganizou os fóruns e as comarcas. Essa reorganização dá mais fôlego hoje? Você percebe benefícios? Existe a possibilidade disso ser revisitado? Sim. Na realidade é o seguinte, o desembargador Ivan, ele agregou algumas comarcas, não extinguiu. Por exemplo, tem duas comarcas muito próximas da outra. Vou te dar um exemplo, Gilboés e Monte Alegre. Monte Alegre fica distante de Gilboés 9 quilômetros. Então, o tribunal tinha duas estruturas. Então, o desembargador fez um estudo, agregou várias comarcas. Inclusive, algumas comarcas de natureza histórica, como Jerumenha e Parnaguá. Parnaguá, Jerumenha, os primeiros municípios. Então, ele reviu aquelas comarcas de cunho histórico voltaram a ter autonomia. Mas foi uma medida também para adequar ao novo orçamento apertado do Poder Judiciário. Presidente, eu quero agradecer ao senhor por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obrigado por vir aqui à TV Cidade Verde. Obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos. Muito obrigado, estou sempre às ordens.